Começando, então, agora sim, um boa tarde oficial para todos e todas. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Sextou, né? É quinta-feira, mas para nós é a mesma coisa que sextar, né? Coisa boa, findando aí a semana, né? Já terminando e tudo. E a gente aqui nesse bate-papo nosso, né? Semanal, aí na reunião 7, né? Já estamos na sétima reunião, falta pouquinho agora. E então a gente está falando hoje sobre o ensino médio paranaense. Vamos dar aí essa meia parada no assunto principal da nossa jornada, por ser um assunto bem importante, esse que nós vamos abordar hoje, né? O ensino médio paranaense, especialmente falando sobre projetos integradores, na nossa reunião 7, da semana de 3 a 7 de novembro, no nosso grupo de estudos de introdução ao Python, né? Pessoal, antes de mais nada, eu queria fazer um acerto aqui, um ajuste com vocês, por conta do dia 20, né? Deixa eu ver aqui só uma coisinha antes de conversar com vocês direitinho. Deixa eu ver aqui umas datas aqui que eu tenho estabelecidas. Espera aí. Relato, data de entrega no 14. Tá. Então, beleza. Então, acho que é isso. Acho que a gente vai fazer a reunião, deixa eu ver aqui no nosso cronograma. Opa, passei uma. 3 a 7 do 11, 10 a 14, modularização, 17 a 19, 24 a 28. Não, tranquilo. Então é isso, gente, só para a gente ver aí essa questão da apresentação, porque deixa eu abrir aqui a nossa atividade, né, a nossa página do Classroom, né? Então, a gente está aqui na página, na nossa planilha, né? Aquela planilha onde vocês já colocaram ali, alguns de vocês já colocaram, na verdade, algum de vocês, no caso foi só o Bruno, né? Colocou ali para acertar, para fazer a sua apresentação na reunião 9. Só que assim, pessoal, e Bruno, né, querido Bruno, essa reunião 9, né, que é a penúltima, ela não poderá ser, vai ter que ser na reunião 8, tá? Então, teria que pedir para você, Bruno, se você gostaria, ou se pudesse, por favor, apresentar já na próxima semana. Caso contrário, a gente deixa para a reunião 10. Por conta da questão do feriado da Consciência Negra, a gente vai ter que fazer esse acerto no nosso calendário de apresentações, então vai ter que ser uma parte, quem quiser apresentar já numa reunião antes daquela de compartilhamento, teria que ser na 8 e não na 9, tá? E aí, a reunião 10, é claro, que é para feedback, compartilhamento, apresentação, né, dos relatos oficialmente. Então, mas você pode apresentar, posso apresentar antes, aí teria que ser na 8 e não na 9. Tá bom, Brunão? Se você quiser, então, transferir. E espero aí os outros colegas, né, que estão aqui na nossa reunião hoje, que já coloquem ali seus nomes na nossa tabela, nossa planilha de apresentação. Se não, na reunião 8, agora tem que ser a 8, né? Ou na reunião 10, tá bom? Então, já vão colocando os nomes de vocês ali. A planilha está lá no nosso Classroom. E eu vou deixar aqui também, né, gente? Vou deixar para vocês aqui a planilha, o link, né? Deixa eu compartilhar com vocês, ela já está editável. Vou colocar aí no nosso chat, se você quiser já colocar agora o teu nome aí na nossa planilha, é só procurar a aba aqui embaixo da nossa turma, que é a turma TC, tá bom? Ó, estou colocando o link da planilha aí para vocês. Beleza? Então é só ir aqui na nossa, aqui, ó, turma TC, aba da planilha de apresentações, tá? Coloca teu nome e tá tudo certo. Falou? Então vamos em frente, pessoal. Feito esse esclarecimento, vamos continuar então aqui com a nossa reunião, no nosso roteiro de hoje, aí mostrando então já para vocês o nosso cronograma. Estamos na reunião 7, falando especificamente sobre o ensino médio paranaense. Desde já agradeço aos colegas que mantêm aí suas câmeras abertas. Muito obrigado, queridos, conforme solicita o manual do cursista.
Muito obrigado mesmo. E aqui é a nossa agenda de hoje. Um acolhimento e para início de conversa, 10 minutos. Fundamentando a prática, 15 minutos. E na prática, 5 minutos. Em ação e compartilhamento, 30. Queremos te ouvir, 3 minutos. E síntese, 17 minutos. Ok? Deixa eu ver quem que falou aqui, só um pouquinho. A Graciele. Tudo bem, querida, sem problema. Tranquilo. Boa tarde, seja bem-vinda também. Então, vamos em frente, pessoal, na nossa reunião. Os objetivos da nossa reunião de hoje. Professor Fagner, querido, boa tarde. O senhor poderia ler para nós os objetivos da reunião de hoje, por favor? Boa tarde. Reconhecer os benefícios da aprendizagem baseada em projetos. ABP. Conhecer a proposta e a finalidade do projeto integrador. Identificar e analisar elementos essenciais que compõem um projeto. Beleza, professor Fagner, obrigado. Então, o nosso papo, nosso tema base da reunião de hoje é justamente os projetos integradores. E por que isso, pessoal? Porque nós vamos ter essa realidade a partir do ano de 2026, né, já nas nossas escolas, naquele período de planejamento, quando nós estivemos no período ali de estudo e planejamento, nós já vamos ver essa organização, como vai se dar, né? Então, um acolhimento para a gente entender de onde está vindo isso, né? De onde começou toda essa conversa, todo esse assunto. Você vai ver que começa lá em 1996, né? Com a promulgação da nova LDB, né? Lei número 93, 94 de 96, e vem aí nesse videozinho com uma linha do tempo que vai explicar melhor para vocês, né? Para a gente voltar no tempo e recordar as leis e resoluções que nortearam a nossa educação. Vamos dar uma olhadinha nisso. Olá, eu sou o IFA. Gostaria de convidá-los para uma viagem no tempo contando um pouco da minha história. Vamos voltar a 29 anos quando eu ainda não existia. Tudo começou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, onde definiu-se que o currículo da educação básica, incluindo o ensino médio, deveria ter uma base nacional comum curricular. Com o Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024, retomou-se a necessidade de uma base nacional comum para superar desigualdades e aprimorar o ensino. Nesse período, cresceram as discussões sobre o ensino médio, com foco em desafios como a evasão escolar, a reprovação e a qualidade da aprendizagem. A intenção era tornar essa etapa de ensino mais conectada com a realidade da sociedade contemporânea e dos estudantes. Em 2015, começou a construção da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, sendo publicado em 2018 o documento para a etapa do ensino médio. 2017, veio uma grande mudança com a reforma do ensino médio por meio da Lei nº 13.415. A carga horária e organizou o currículo Informação Geral Básica, que traz os conhecimentos essenciais das 4 áreas CC, e itinerários que são de escolha dos estudantes a parte flexível do currículo. Os itinerários formativos nasceram com o objetivo de dar voz e escolha aos estudantes, de acordo com seus interesses, seus projetos de vida e seus planos para o futuro. Esses itinerários poderiam integrar diferentes áreas do conhecimento e temas que envolvessem investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. No Paraná, a implementação começou em 2022. Em 2023, o Ministério da Educação ouviu estudantes, professores e gestores em consulta sobre a implementação do novo ensino médio, e, com base nos dados recolhidos, foi aprovada a Lei nº 14.945 de 2024. Essa nova legislação reorganizou mantendo os itinerários formativos em sua essência, o aprofundamento de saberes e a formação integral dos estudantes. A nova organização curricular do ensino médio reafirma princípios fundamentais, como a contextualização e a interdisciplinaridade. Aqui, podemos dizer que eu nasci. Fui nomeado como itinerário formativo de aprofundamento, e devo ser desenvolvido por meio de projetos integradores. Esses projetos devem continuar mobilizando, de maneira interdisciplinar, competências cognitivas, práticas e socioemocionais,
ajudando os jovens a desenvolverem seus projetos de vida e a se prepararem para os desafios do futuro. E aí, gente? O que é um projeto integrador? O que vem a ser um projeto integrador? São duas palavras, né? O projeto e o que integra. Integrar quer dizer que é uma coisa que não desintegra, é uma coisa que une, uma coisa que junta. Então, são dois esforços juntos. Pois não, professor Bruno? Eu tive na faculdade, era uma disciplina, era nos sábados e era chamado PA. A gente fazia assim, o projeto integrador, ele integrava todas as disciplinas, sabe? A gente fazia um projeto integrando tudo, para usar o que a gente aprendia em todas as disciplinas desse Olha, projeto. já era então trabalhado dentro da tua faculdade, Bruno. Uhum. E teu curso, obviamente, licenciatura, e você já foi pegando isso como até uma formação pedagógica mesmo, direto para trabalhar na escola. Isso? Não sei se para trabalhar na escola, mas para aprender, juntar tudo, né? Que estava aprendendo todas as disciplinas, as áreas diferentes, tá? Integrava todas as disciplinas que você estava fazendo na faculdade naquele momento. Uhum. Ah, interessante, interessante. E vocês produziam alguma coisa, algum projeto, Sim, ou era, como é que era? porque tínhamos, tipo, aula de programação, aula de banco de dados, aula de redes, entendeu? Várias Certo, disciplinas distintas. E a gente aprendia a juntar tudo e fazer um projeto real, com todas as partes, sabe? entendi, entendi. Pô, interessante, cara. Sabia que aí as faculdades já estavam fazendo esse tipo de dinâmica. Pô, é muito bom. Não sei se era exatamente esse que Vamos tá ver se falando, bate. sabe? Beleza. Vamos ver se bate aí de repente, né? Então, pessoal, são dois nomes, né? A gente tem uma definição para projeto integrador. Ele é uma atividade pedagógica que procura juntar conhecimento de diversas disciplinas para se resolver um problema que é basicamente um problema real. Não é uma coisa hipotética, não é uma hipótese, não é uma coisa assim fictícia. É um problema real, ou seja, que atinge ou que está dentro da vida, dentro da cultura da comunidade escolar, né, da comunidade escolar, ou da sociedade onde aquela escola está inserida. E ele busca desenvolver habilidades, ele busca desenvolver práticas, né? E o raciocínio holístico, ou seja, geral, completo, né? Abrangente dos estudantes. O projeto integrador, gente, ele funciona como uma forma de aplicar teoria aprendida na sala de aula em projetos concretos, como, por exemplo, assim, a criação de produtos, campanhas ou soluções para uma comunidade local, solução de um problema. Vamos lá, você está tendo um problema na tua comunidade de descarte de lixo. Não está sendo feito de forma adequada, nem de forma ou mesmo de forma correta, né? De acordo com os tipos de lixo. Não está havendo um descarte ali eficiente. Então, você precisa desenvolver na tua escola um projeto que integre, né, as diferentes disciplinas voltados para a resolução do descarte de lixo na tua escola. É um exemplo, tá? E o objetivo, gente, é que o aluno conecte diferentes áreas do conhecimento, para que ele possa desenvolver uma visão mais completa, mais sistêmica, né? Até mesmo voltado ou até buscando que ele se prepare para o mercado de trabalho, para desenvolver até competências, habilidades, né? Ter criatividade, e especialmente a proatividade e, acima de tudo, pessoal, aquilo que é muito importante, muito precioso, até para a gente aqui, dos formadores, que é o trabalho em equipe. Né? A gente trabalhar juntos, a gente ter essa produção que nós, por exemplo, hoje nós vamos ter um momento de em ação, onde nós vamos discutir sobre esse assunto, nós vamos elaborar uma análise sobre um projeto, né? O que a gente poderia fazer para melhorar aquele projeto? E isso é muito legal, porque nós vamos fazer em grupos. E trabalhar em grupo hoje em dia, nas diferentes empresas, nas diferentes
instituições, é uma coisa assim, quase que como se fosse uma lei, né? O cara saber isso, pelo menos em princípio, de forma básica, o trabalho em equipe, saber respeitar o colega e saber que você tem um talento, mas não tem o outro, mas esse que você não tem, o outro colega tem e vai integrar isso com você, e assim por diante, né? Esse é o objetivo básico do projeto integrador. É a famosa aprendizagem baseada em projetos. O que a gente está fazendo aqui no Formadores, né? A gente tem os cursos lá da Alura, né? Que nos trazem aí as noções daquilo que nós estamos vendo na nossa jornada nesse momento e que nos ajudam, né? Com esses projetos a aprender um pouco mais sobre o Python, né? E isso eu estou dando só como exemplo. Isso é uma das coisas que a gente faz assim corriqueiramente. Tá? Então, vamos lá. Para início de conversa, né? A formação integral do estudante, ela se dá, né, com uma divisão aí, agora a distribuição das horas-aulas. Né? São 800 horas anuais da BNCC, das áreas de conhecimento, mais computação. E o IFA, né, com 200 horas anuais, e projeto integrador numa perspectiva interdisciplinar. É um projeto, gente, que vai ter uma duração anual. Então, você vai sentar com os seus colegas e você vai escolher qual projeto você vai trabalhar com os alunos, ou ele vai costurar, entremear os componentes curriculares e seus currículos, ali, os seus conteúdos, durante todo o ano letivo. Tá? E a gente vai ter a seguinte organização. Cada escola terá a sua oferta definida, LGG, CHS ou MAT-CNT. Poxa, Fred, o que é LGG, CHS, MAT, GNT? O que vem a ser isso aí? O que você está falando? Né? IFA, para começar, é o Itinerário Formativo de Aprofundamento. Eles são parte da reestruturação do ensino médio e permitem que os estudantes aprofundem seus estudos em áreas específicas do conhecimento, tipo linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas, ou informação técnica e profissional, de acordo com seus interesses e projetos de vida. Agora, LGG é linguagem e suas tecnologias. CHS, ciências humanas sociais aplicadas, tá? E MAT, claro, matemática e suas tecnologias, e CNT, ciências da natureza e suas tecnologias. É assim que está subdividido, tá, gente? As aulas de computação vão permanecer? Vão sim, José, vão permanecer sim. Inclusive aqui na formação geral básica, olha lá, ó, tá vendo aqui, ó? Você vai ter, dentro das 800 horas, você vai ter ali também, ó, BNCC computação. Tá bom? Então, o IFA será mobilizado, gente, por meio de um projeto integrador, integrando 3 componentes curriculares. A avaliação do projeto deve ser processual, contínua e formativa, com a atribuição de nota a cada trimestre, beleza? Então, é isso que está sendo aí não gestado, mas, assim, afinado, concluído pela Secretaria de Educação nesse momento, tá? Então, o professor Rodrigo nos conversando aí nas últimas reuniões que nós tivemos de repasse com os nossos colegas professores formadores, disse que eles estão dando ali os últimos detalhes para que isso fique, de fato, efetivo para o próximo ano letivo, pessoal. Deixa eu passar aqui. E, afinal de contas, o que é um projeto, gente? Quais são as características para que, quando a gente olha um documento, né, uma estrutura, ali, um esquema elaborado, e que a gente possa identificar aquilo como projeto? Ele tem início e tem fim definidos, tá? O projeto, ele é um empreendimento basicamente coletivo, especialmente projetos educacionais, né? Você tem nesse coletivo alunos, professores, pedagogos, direção, funcionários, pais. Você envolve em os projetos toda a comunidade escolar,
né? Então, ele tem uma característica, ele tem uma identidade coletiva. E ele visa sempre resolver um problema e trazer uma novidade e realizar uma mudança. Partindo um pouco assim, arranhando um pouco a teoria freiriana, você tem que trazer para dentro desse projeto fatos que sejam relacionados à vida, ao dia a dia do aluno, no qual ele possa trazer também suas experiências e suas vivências relacionadas a esse tema, para que, de fato, o processo de aprendizagem se identifique e seja realmente efetivo, seja real, seja concreto para o aluno. Por isso que precisa ser baseado em problemas reais ali da sua comunidade. Vocês já desenvolveram projetos com seus estudantes na escola? Quais os benefícios observados? Utilize o recurso levantar a mão ou escrever aqui no chat. Vamos lá. Fala para mim aí. Você já fez algum projeto desse aí na tua escola? Vamos lá, professor Flet, manda ver aí. Fala para gente. Depois, professora Nathalie. Diga lá, Flet. Boa tarde, querido. Boa tarde, professor. Não sei se encaixaria, mas um projeto lá de uma escola de campo, com início e fim definidos, né? Que foi a elaboração lá de uma... a gente ia plantar uma horta, né? Orgânica. Uhum. E então esse projeto aí, não sei se caberia nesse início e fim, mas assim, o que me levantou a mão para falar é que assim, é que começou e terminou. Porque a maioria dos projetos, muitas vezes, em outras escolas, eu comecei, mas aí, 3, 4 aulas, Travou um já pouquinho. o projeto já foi para o brejo. Aham. O projeto já foi para o brejo. Então, esse da horta orgânica, né, foi um projeto, foi encaminhado sobre tudo. Ele teve começo, teve o acompanhamento do agrônomo. Foi bom o projeto, os alunos aprenderam bastante, né? E Flet, me diga uma coisa. Quantos Não só colegas aquele saber de participaram sala de aula, contigo? mas tirava da aula. Aham. Como campo, eram todos os professores. A Ah, escola de campo era todos. certo. É a escola de campo fundamental 2. Tem uma média, acho que, de Ok, 7 professores por turno. A gente repete, né? ok, Mais ou menos 7 professores, que é uma ok. escola pequena. Né? Pô, E, maravilha, maravilha, interessante. Você vê que foi uma escola pequena, como você acabou de dizer, mas que fizeram projetos associados a uma instituição externa, né? E que todos os professores trabalharam em conjunto com os alunos com esse objetivo. É um projeto bacana e integrador por natureza, né? É muito interessante, pô, bacana, Flet. Obrigado por ter trazido aí para nós essa tua experiência. Vamos ver da professora Nathalie. Boa tarde, professora Nathalie. Diga, querida. Tudo bem, então Tudo eu bom? trabalho numa escola aqui na região metropolitana de Curitiba, que é uma escola um pouco mais carente. E eu dou aula de matemática em uma das turmas, e todos os alunos têm interesse por música, tocam instrumentos, e eu toco piano, então Que eu legal. trabalhei com eles em matemática, algumas coisas relacionadas à música, então Uhum. eles foram fazendo vários projetos em relação a isso, e no final desse projeto eles organizaram como se fosse algo para vários alunos apresentarem música e dança, e daí eles Que legal. trabalharam um pouquinho, falaram um pouquinho sobre a relação da música e da matemática. E a gente teve Uhum. bastante professores que engajaram, os professores organizaram uma banda, então foi bem legal. Que legal, Nathalie. Enquanto você estava falando, Nathalie, eu lembrei daquele filme, um desenho animado, na verdade, da Disney, que fala especificamente sobre essa ligação da música com a matemática. Não sei se é o Mickey ou se é o Pato É, Donald. do Pato Donald, eu É do trabalhei Donald. com, que é o Pato Donald no País da Matemática. Isso, isso, isso. É sensacional, cara. Aquilo ali para criança é maravilhoso. E, de fato, é um projeto assim apaixonante porque a música está dentro da gente.
Eu, como professor de educação física, sou suspeito de falar isso. Você sabe que eu não gosto nada de música, né? Nem um pouquinho. E ela está dentro da gente, faz parte do nosso ser, né? A gente pode, muitas vezes, né? O pessoal fala de brincadeira, tem 2 pés esquerdos para dançar, né? Você pode até não se expressar muito bem fisicamente quando você escuta o ritmo da música, mas de fato ele te toca a partir do momento que você escuta alguma nota musical, né? E é muito interessante porque funciona muito bem, não só com a matemática, né, Nathalie? Funciona em todos os componentes curriculares, é uma beleza. Música é uma coisa que une muito as pessoas e vale muito a pena, né? Bacana, Nathalie, bacana. E agora eu vou falar do meu projeto que integrou educação física, matemática financeira, como é que é? Matemática. O que a gente tem agora é matemática financeira, eu não lembro mais agora o nome. Educação financeira. Tem empreendedorismo e tem educação Educação financeira. financeira, obrigado, obrigado. Obrigado, Bruno e Renato. Educação financeira e matemática. Eu não sei o que eu fui fazer no meio dessa gente, mas eu acabei indo também, porque falar assim, pô, já que o Fred está aí, vamos levar ele de contrapeso. Na verdade, veio a Universidade Positivo, aqui de Curitiba, né, veio acompanhar os nossos alunos da EJA, né, 2 turmas especificamente, que a gente chama de APEDs, né? Não sei se os colegas conhecem, são aquelas classes avançadas das escolas de EJA, que funcionam em escolas onde os alunos não têm o acesso à sua escola no centro. A gente funda ali uma APED, a secretaria abre uma APED. E aí, nessas 2 turmas, esse pessoal de comunicação social do Positivo foram lá fazer um projeto com eles de como é que é? Ecologia, alguma coisa ligada à ecologia e fake news, cara. Eu falei, pô, como é que esses caras vão emendar essas 2 coisas? E deu super certo. Foi muito bacana, fizeram pesquisas com os nossos alunos, fizeram dinâmicas com eles na escola, passamos ali alguns dias e era sempre ou na segunda ou na sexta da semana, quando eu tinha aula e esses colegas também, e eles iam lá no colégio onde funcionava a PED e faziam esse momento com os alunos, e culminou essa semana, na segunda-feira, nós fomos com eles ali na sede do Positivo, ali da Santos Andrade, do lado do Teatro Guaíra. Quem conhece ali o centro de Curitiba, sabe, o Teatro Guaíra, a Universidade Positivo, essa sede, né, fica ali do lado do teatro. E ali nós fomos lá, fizemos um evento, eles fizeram, né, eles organizaram um evento final para os alunos, fizeram um quiz. Foi maravilhoso, nós participamos, conhecemos o prédio, eles ficaram encantados, porque imagina, né, aluno de EJA, gente, ele tem assim uma característica, a gente procura desmontar isso, né, desmantelar esse sentimento, mas eles têm uma característica assim, um sentimento próprio assim muito grande de incapacidade, de impossibilidade de melhora de vida, ou de estrutura de vida, ou de qualidade de vida, por conta de não terem conseguido terminar os seus estudos naquilo que eles pensam ser o tempo certo, né, de estudar. E a gente procura desmontar esse sentimento deles para que essa autoestima retorne, para que eles possam ter, de fato, uma formação de qualidade. Quando eles entraram na universidade, foram para aquelas... Tem umas salas de gente, é uma coisa muito legal. Ali você tem estúdio de gravação, eles veem os alunos testando e fazendo as gravações como se fosse no rádio, como se fosse na televisão. Eles ficaram super encantados, participaram daquilo tudo, e foi um projeto muito legal, porque mexeu não só com o conhecimento deles, mas também com a autoestima e a parte emocional. É tudo de bom, né? Eu acho que, por isso até que eu fico muito encantado quando o Bruno falou do projeto dele e a Nathalie também, porque é isso, não faz parte só o conhecimento. Quando você atinge o aluno, né, Flet, de uma forma assim, no sentimento dele, né, ele entendendo, faz parte da escola, você faz parte dessa comunidade, eu acho que isso é uma coisa muito boa, né? Diga, professor Flet. Assim, professor, pegando do período que eu estudantil, né? Quando eu comecei a estudar na ditadura,
eu sou já uma pessoa que já passou dos 50. Então, assim, a gente Não parece, aprendeu, viu, Flet? não parece, né? Cabelo branco, barba branca, Não parece. mas, assim, havia um estudo, mas a gente não. Naquela época, jamais existia um projeto de ensino, um projeto para ser implementado, né? Que era bem tradicional. Para vocês terem uma noção, eu apanhei da minha professora já. Apanhei. Eu vou dizer o motivo, que a minha professora ficou lá, tem questão de tomar tabuada, eu não consegui, ela me bateu. Isso foi na ditadura militar. E hoje a gente tem um Aham. projeto, pessoal. Eu acho assim que a educação evoluiu bastante nesse aspecto aí. Por um lado, a gente sabe que tem algumas dificuldades, mas ela evoluiu. Evoluiu, né? Você acha que houve uma evolução, então? Eu acho sim, professor. Principalmente trabalhar com projeto, porque na minha formação educacional básica, principalmente a primeira parte, não existia projeto. Existia o ensino tradicional, que De jeito nenhum. eu até Verdade. brinquei na primeira aula que a LDB que cerceou o meu ensino, né, que era a parte legal do meu ensino, eu acho que é a LDB eu acho que é de 1973. Aham. Depois foi feita a LDB em 1996. Essa eu já considerei, como eu te fiz a comparação, melhorou Aham. em muitos aspectos. A questão das políticas públicas para a educação melhorou, a questão da matéria didática, a formação dos professores. Os professores não eram formados na área, hoje tem os professores, todos estão na área. Então, assim, eu acho que houve uma evolução muito significativa. Eu não estou Uhum. dizendo que não tem, que existem problemas, eles precisam, com conversa e com diálogo, a gente vai resolver todos os problemas. Porque também, se não tiver problema na vida, no trabalho, é melhor deixar de existir, porque E faz graça a tem, gente, né? porque o que faz a gente andar são os problemas. A gente vai lá e Verdade, resolve. verdade. Mas melhorou significativamente nesse aspecto. Sou professor de língua portuguesa, no início só estava gramática, hoje eu ensino uma diversidade aí. Eu dou aula de cultura digital, né? É uma das coisas Aham. que eu faço no curso de pensamento computacional, porque eu tenho em língua portuguesa que trabalhar com pensamento computacional na parte de cultura digital, que, que eu acho interessante. Legal. Que legal. Quer dizer, o leque se abre de acordo com aquilo que a gente vai vendo também com a visão nova que está se tendo da sociedade, das suas das suas inputs e das suas necessidades, né? As questões abertas no mundo profissional, eles estão assim muito grandes, então não só no mundo pessoal também. O contato com a tecnologia hoje, que a gente está tendo hoje, gente, eu não tinha nem pensava nisso há 30 anos atrás, quando foi promulgada a LDB, a nova, não tinha isso, gente. Ó, para vocês terem uma ideia, no ano que eu fui diretor de escola, foi lá em 2001. Sabe o que a gente tinha que fazer? Pegar o computador da escola, o computador da escola, tinha um. E a minha escola era rica, tinha um computador e duas máquinas eletrônicas, aquelas máquinas de bater elétrica, sabe? Aquela tem uma bolinha, em vez de ter a fita, tinha uma bolinha, né? Então a minha escola era muito rica. E aí você pegava o computador da escola e levava num setor aqui em Curitiba, onde o computador ele era renovado, os dados ali do computador, para que houvesse um controle na secretaria da matrícula das crianças. Gente, eu estou falando de 1996, isso foi ontem. Então a gente teve uma caminhada galopante, né, da questão tecnológica de hoje, dos tempos, desses tempos, para hoje em dia. Especialmente, né, de uma forma mais dramática, eu diria, na época da pandemia, né, quando a gente viu que muita coisa foi colocada até por conta de que nós precisávamos ter um contato com os nossos alunos, né? Ah, mimeógrafo, não fala nisso, vai espantar os garotos, Flet, pelo amor de Deus, não fale mimeógrafo nem de reto projetor, pelo amor de Deus, deixa tudo para lá, esquece isso. Ai, muito legal. Cadê a matriz para a gente rodar?
Ah, pessoal, vou te falar, viu? Semana passada a gente estava falando de brigar com a impressora, né? Briga com a impressora, não sei o quê. Vocês não pegaram o mimeógrafo. Ai, ai, aquilo sim era tragédia, gente. Deus me livre, né, Flet? Pô, então, pessoal, isso é muito legal. A gente teve um desenvolvimento tecnológico muito grande. Enquanto a gente estava conversando, eu estava conversando aqui pelo chat aqui com o Zé Pedro, e o Zé Pedro estava até curioso junto comigo, né, de como isso vai se dar, como vão ficar as disciplinas a partir do ano que vem, né, especialmente a questão das tecnológicas, que são base fundamental aí para a BNCC que a gente acabou de ver. Eu acho que vai ser muito interessante, e isso é muito importante, porque, vejam, eu, assim como o Flet e vários outros colegas, nós somos filhos da educação tecnicista, né? Então, era aquela coisa ali do início, meio e fim, e o professor dono da cátedra do saber e o aluno, né, ali boiando, então achando aquilo muito admirável e tentando correr atrás, buscando aquele conhecimento que o professor passava. A gente é filho disso. E a partir do momento que você muda o foco e transforma o aluno como protagonista de todo esse processo, gente, a coisa ganha uma outra visão. Pode ter certeza, vocês estão numa época muito, muito, muito legal de acompanhar o desenvolvimento da educação, que é isso que está vindo aí. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa assim muito legal, muito bacana. A gente vai ver a culminância de por que a gente está passando por todo esse processo até chegar nisso que vem no próximo ano, né? A aprendizagem, gente, baseada em projetos, a ABP, ela é, então, um modelo de ensino que consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo real e que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo de forma cooperativa em busca de soluções. Cara, a cultura deles, eu não acompanho. A gente assim passa de um momento que a gente não consegue, não dá conta de acompanhar toda a mudança cultural que tem, tanto da música quanto do teatro, do drama, da comédia, enfim. E quando eu pego assim, às vezes algum programa que está passando na televisão, esse é o fulano, aquele é o Beltrano, não sei o quê, papapá, papapá, meu Deus, esse é o famoso quem? Esse é o famoso quem? De onde veio essa pessoa? Não conheço, não conheço mais. Passou a minha geração. Então, o mundo deu uma cambalhota e a gente precisa acompanhar, né? Então, por isso que a aprendizagem baseada em projetos, ela é interessante porque vai trazer coisas que são do tempo, né? De agora. Isso não vai ser bom só porque o aluno não, cara. Vai ser bom para você também. Vai ser muito bom para mim, né? Participar desse processo todo, né? E quais são os elementos para a gente elaborar um projeto? Quais são as bases ali, os fundamentos de um projeto? Ele tem que ter um contexto, ele tem que ter um local, ele tem que ser regional, ele tem que ser nacional, ou ele pode ser até global, cara. Né? Um projeto tem projetos aí com amplitude aí global. Ele pode trazer, ele deve trazer para a gente questões complexas, né? Por temas significativos e problemas reais, porque na busca, na procura por possíveis soluções desses problemas complexos e reais, a gente vai desenvolvendo o quê? O conhecimento, de forma coletiva, que é mais precioso ainda. E o desenvolvimento, na parte de desenvolvimento, ali sim, vai rolar pesquisa, reflexão, diálogo, né? Busca de solução, engajamento, cooperação, criação, produção, tudo isso envolvido ali no meio da elaboração do projeto. Isso é muito interessante. E, no fim, aplicou, você vai fazer o que com o teu grupo? Você vai avaliar junto com os teus alunos, saber como que isso se deu na tua comunidade, deu certo, foi legal, onde é que a gente tem que aprimorar, tem que melhorar, o que a gente tem que fazer. Vamos publicar? Vamos publicar. Vamos mostrar para a nossa comunidade como foi isso desde a raiz,
desde que foi elaborado. Vamos fazer um painel para a comunidade ver o que aconteceu, até para nós mesmos termos um histórico de tudo aquilo que a gente fez, uma linha do tempo, como a gente viu no nosso vídeo anteriormente, né, de tudo que aconteceu nesse projeto, né, e tornar isso público. Tá? Aqui, agora eu vou mudar aqui o cardápio, vai ser aqui um break. Agora nós vamos ter um break aqui no nosso papo, e nós vamos encontrar aqui alguns termos que são relacionados ao nosso papo, mas não é nesse caça-palavras aqui não, pessoal. Vou mostrar para vocês qual é. É esse aqui. Ó. Tá? Então, você tem essas palavras aí espalhadas aí nesse painel. Ó, engajamento, habilidades em tecnologia, investigação científica, cooperação, colaboração, resolução de problemas, interdisciplinaridade, intervenção sociocultural e contexto. Tá tudo espalhado aqui, ó. Tá tudo por aqui, por esse meio aqui. Vocês vão falando para mim, ó, encontrei tal, tá em tal coluna, tá em tal linha, e eu vou lá e destaco para gente, tá bom? Podem procurar, tá? Como diz o meu amigo Silvio Santos, né? Valendo! Vamos lá, quero ver quem vai acertar aí. Vamos nessa. Tem interdisciplinaridade. Onde, Bruno? Coloca na coluna, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da direita para a esquerda. Ele está de pé. Ali onde tem começa com A. Quarta linha. A primeira linha tem uma letra aí, desce ela. Terceira linha. Aí, daí para baixo. Será que é isso? É. Achou, Brunão? Aham. Fechou. Outra, vamos lá, o Bruno achou uma. Na quarta linha está a palavra contexto. Aqui? Achei. Contexto. Pronto. Outra. Cooperação. Logo abaixo do C, cooperação. Colaboração. Colaboração. Achei, Rose. Cooperação tá quatro colunas para a direita de interdisciplinaridade. Vai para mais. Não, para a esquerda. Não, dois. Pro outro lado. Tá. 1, 2, 3. Aí, sobe. Isso. Aqui? Isso. Professor. Cara, vocês estão bem. Estão Professor, rápidos. Diga. Lado direito, primeira, segunda, terceira, quarta, R. Resolução dos problemas. Toda essa linha aí. Isso. Feito, Flat. Está aqui. Vamos lá, hein? Estão bem. Falta engajamento, habilidades e tecnologia, investigação científica e intervenção sociocultural. Investigação está do lado do O do contexto. Investigação está do lado... Do último O do contexto. Tá aqui. Faltam 3, hein? Intervenção sociocultural, engajamento e habilidades em tecnologia. Nosso engajamento está difícil, hein? Caramba! Achei. Achei. Lado esquerdo. Lado esquerdo. 1, 2, 3, 4. Quarta na vertical, né? Engajamento. Não deu certo? Deu sim, está aqui. Vamos lá, faltam 2, galera. Habilidades em tecnologia e intervenção sociocultural. Habilidade, nossa, habilidades em tecnologia é bem grande, intervenção sociocultural também, né? Prof, na quarta coluna, terceira linha, eu acho. Quarta linha, terceira linha, habilidades e tecnologia. Prof, eu achei intervenção sociocultural. Achou aonde? Peraí, tá na 1, 2, 3, 4, 5, 7. Aí. Desce toda ali.
Desce toda a vida é bom. Aí, gente, fechamos. Mineiro. Mineiro Opa! que fala assim. Oi? Mineiro que fala assim, vai reto toda a vida. Verdade. E Eu vejo. não sou mineira, sou curitibana. A Curitibana. Muito bom, muito bom. Olha só, gente, todos os termos que a gente encontrou agora são termos voltados, ligados ao nosso tema da reunião de hoje. Os projetos integradores, eles são cheios de engajamento, tem que ter habilidade de tecnologia, investigação científica, cooperação, colaboração, noção de resolução de problemas, né? Interdisciplinaridade, intervenção sociocultural e o contexto. São todos temas aí, termos, né, ligados aos projetos integradores. Valeu aí pela brincadeira, vocês estão bem na fita, hein, gente? Ó, quer ter uma boa saúde, né, quer ter assim um discernimento, um raciocínio bacana aí durante um bom tempo da sua vida, palavra cruzada, caça-palavra, sudoku, né? Aqueles diagramas de formar palavras naqueles quadradinhos assim cheios de letrinhas que vêm naquelas revistas de palavra cruzada, é muito interessante também. São exercícios, são atividades que desenvolvem bastante capacidade de raciocínio e desenvolve também a atividade cerebral, que é muito interessante para a gente. A leitura é bom, mas esses tipos de jogos, assim, né, de percepção, né, são muito importantes também. Valeu, gente, valeu aí, vocês estão bem na fita, hein? Gostei. Vamos lá. E o que é, queridos, um projeto integrador? O que vem a ser um projeto integrador? Eu já tinha falado ali a definição básica, né, que é uma atividade pedagógica que reúne conhecimentos de diversas disciplinas para resolver um problema real, desenvolvendo habilidades práticas e o raciocínio holístico dos estudantes. Aqui a gente tem uma definição mais assim acentuada, por assim dizer, até com um diagrama acompanhando essa definição, com alguns tópicos, né? É uma metodologia de ensino, ela integra componentes curriculares das áreas do conhecimento para a resolução de um problema. O ensino e a aprendizagem é ancorado nos objetos de conhecimento. Ele promove o aprofundamento das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. A interdisciplinaridade é o elemento chave na busca para a solução da problemática. As estratégias de ensino são selecionadas em razão do problema a ser solucionado. Então, no diagrama ali, você está vendo, ó, você tem um tema, né, que busca soluções para situações complexas, você tem a integração, né, que é aquela molinha ali da área de componentes do meio por meio de projeto. Das habilidades mais simples, você parte para a progressão da aprendizagem. Eu tenho um talento, né, que de repente a Rose não tem, e a Nathalie tem uma coisa que complementa nós dois. Então, no nosso grupo, um vai estar dando a sua contribuição de acordo com aquilo que conhece, e vai aprender com aquilo que o outro sabe, e vai nos ajudar na construção desse projeto de forma conjunta, de forma em grupo, né? E isso é muito interessante, esse tipo de trabalho em grupo. Aqui, ó, a base do nosso trabalho no Formadores, né, é justamente essa, né? Aprendizagem por pares. Tá? Então, é isso que vai ser uma das coisas mais interessantes nessa elaboração de projetos, né? E na prática, pessoal, agora que já conhecemos o IFA e sua intencionalidade, nós vamos compreender o seguinte: por que a contextualização do IFA é importante? E por que o planejamento integrado em uma perspectiva interdisciplinar é importante também? Está aqui, ó. A contextualização é importante, gente, porque ela valoriza o conceito prévio. Ela atribui significado e relevância. Ela estimula o engajamento e a participação. Incentiva a reflexão crítica, facilita a aplicação de conhecimentos e desperta a interdisciplinaridade.
E o planejamento integrado favorece uma visão global, facilita a aplicação prática do conhecimento, eleva a qualidade do ensino, promove a colaboração entre professores e auxilia na superação da fragmentação do saber. Lembra quando a gente estava falando ali no início, né? Eu e o Flet, a gente brincando, que a gente vem de uma origem tecnicista da educação que era totalmente fragmentada. Cada um ensinava aquilo que sabia, mas ninguém ligava o nome à pessoa. Ninguém ligava um componente curricular, uma disciplina a outra. Não, cada um ficava no seu quadrado. Então, eram coisas assim totalmente, além de fragmentada, compartimentada, o que era pior, cada um fechado no seu pequeno mundo, né? E isso era uma forma da gente, era a forma como a gente desenvolvia a educação nessa época, não mais. Temos algumas características, mas não puramente aquilo como era, né? Agora, um em ação aí para a gente refletir um pouco, pessoal. Agora é o momento da gente colocar em prática o que discutimos sobre os elementos de um projeto integrador. Formaremos 5 grupos e, em seguida, 5 grupos não, aqui vai dar um pouquinho menos, né, gente? Mas, em seguida, realizaremos as seguintes ações do material de apoio. Escolham um dos 2 relatos apresentados. No material de apoio, deixa eu mostrar o material de apoio para vocês, só para vocês entenderem, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, ó, apresentação de slides. Então, esse é o nosso em ação com o qual vocês vão trabalhar daqui a pouco. Então, vejam, pessoal, que aqui no primeiro slide já é um slide de orientação, né? Leia abaixo o relato do desenvolvimento de um projeto integrador. Após a leitura, realizem as análises abaixo no material de apoio. Planejamento integrado. Identifiquem no relato as ações que demonstram integração entre áreas. Em seguida, discutam o que o grupo faria para aprimorar esse planejamento, tornando-o ainda mais colaborativo e articulado. E a contextualização. Observem como a temática é apresentada e relacionada com a realidade dos estudantes. Depois, pensem como vocês fariam para aprimorar ainda mais o tema do contexto da escola e da comunidade local. Eleja um relator, né? E para ler, e um redator para redigir seus apontamentos iniciais e os registros discutidos pelo grupo. Aqui nessa partezinha azul, nesses 2, são links, tá, gente? Então, você tem um projeto integrador IFA CNT-MAT e você tem um projeto integrador IFA LGG-CHS. O teu grupo vai escolher um dos 2 e vai fazer análise nos slides seguintes, ó. O grupo 1 vai ter 2 slides. O primeiro slide é como a temática foi apresentada aos estudantes. De que forma os professores estabeleceram relação do tema com a realidade dos estudantes? Como poderíamos aproximar ainda mais o tema da realidade dos nossos estudantes e na comunidade escolar? O grupo vai escrever isso aqui nesse quadradinho. Depois, na sequência, no outro slide do grupo 1, o segundo slide do grupo 1, né? Opa, peraí. Ué, o que houve aqui? Ih, gente, deu zebra aqui no meu... Porque são 2 slides por grupo, eu acho que teve aqui... Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Deixa eu abrir de novo o material. Eu acho que a minha cópia não ficou muito legal. Eu vou fazer uma cópia nova aqui, mas deixa eu apresentar aqui, por enquanto, essa aqui, tá? Então, vejam, gente, estou mostrando de novo, né? Então, no slide 1, do grupo 1, é isso aqui que vocês vão fazer, tá? Depois, no segundo slide, vocês vão ver como a temática foi apresentada aos estudantes e de que forma os professores estabeleceram relação do tema com a realidade dos estudantes e com o contexto local. E como poderíamos aproximar ainda mais o tema da realidade dos nossos estudantes e da comunidade escolar. Você vai escrever isso... Opa! Eu não estou apresentando. Peraí. É o probleminha
É um probleminha aqui na pecinha atrás do meu teclado, sabe, gente? Tem uma pecinha aqui atrás do teclado que de vez em quando dá zebra. Então, deixa eu abrir de novo. Aí, já estou mostrando. Ótimo, estou mostrando. Tá. Epa, voltei para o nosso. Nossa, que dificuldade. Espera aí. Ué, gente. Ah, tá. Então, estou aqui no nosso roteiro. Cara, cadê meu arquivo? Deixa eu abrir de novo. Meu Deus, gente. Que dificuldade. Então, assim, o grupo 1 vai ficar com esses 2 slides, né? Vai ficar com esses 2 primeiros slides aqui. O grupo 2 vai ter os mesmos slides, as mesmas questões, né? O grupo 3, se tivermos 3 grupos, mas eu acho que a gente não vai ter, eu acho que a gente vai ter um grupo que vai ficar aqui na sala principal e um outro grupo que vai ficar na sala ao lado. Vocês vão ter 20 minutos para fazer essa análise, tá, pessoal? Então, deixa eu de novo fazer aqui a cópia, né, para mostrar para vocês, para que vocês possam, então, ter esse material. Caramba, gente, o que está vendo? Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Tá. Então, deixa eu fazer de novo a cópia. Espera aí. Fazer uma cópia, toda a apresentação. Cópia, apoio. Tá. Underline. 7. Deixa eu fazer uma cópia aqui, porque eu tenho que deixar ele editável para vocês escreverem. Tá bom, pessoal? Só um minutinho. Já tá ficando pronto. Deixa eu só deixar ele editável para vocês. E aí eu vou organizar vocês em sala. Copiei o link. Pronto. O link do material de apoio está aqui no chat. Podem todos copiar, porque aí vocês, em grupo, aí vocês vão decidir quem vai ser o relator e quem vai ser a pessoa que vai ser o escriba lá do grupo, tá? Já está aí no nosso chat, já fixei. Vocês podem abrir aí, já está editável para qualquer pessoa, tá bom? E agora eu vou dividir a gente em grupos, nas salas temáticas. Deixa eu preparar aqui. Beleza. Só um pouquinho, tá, pessoal? Tá quase. Então, na sala principal, vai ficar professor Bruno, professor Fagner, professor Flet, tá? Vão ter o auxílio luxuoso dos professores Frederico e Ingrid Aline, tá bom? Na sala 2, vai ter o professor José Pedro, professora Mônica e professora Natália, tá? E que é a sala 1, sala principal, esses que eu falei, sala 1, José Pedro, Mônica e Natália, e na sala 2, Graciele, Nathalie e Rosecler. Então, na sala principal, vai ser o grupo 1, tá? O José Pedro, a Mônica e a Natália são o grupo 2. E a Graciele, a Nathalie e a Rosecler são o grupo 3. Beleza? Só para vocês saberem quais slides vocês vão utilizar aí. Ah, Fred, qual texto que a gente escolhe ali daqueles 2 links? Vocês decidem qual texto que vocês vão querer, tá bom? Se é o CNT Mate ou se é o LGG. Beleza? Então, tem que botar um timer, né? Espera aí, vou botar um timer aqui. Só um pouquinho. Beleza, ok. E lá vai. Até já, pessoal.
Entenderam então, né, gente, como é que devem fazer aí, tá? Aqui ficou o Flat, o Bruno e o Fagner. Clube do Bolinha. Tá certo. Então, podem escolher aí como que vocês vão elaborar, quem que vai fazer. Podem escolher um dos 2 projetos para vocês analisarem, tá bom? Vocês são o grupo 1, galera. Beleza? Vou dar Boa uma tarde. rodadinha para ver. Tá bom? Uhum. Só um pouquinho. E aí, E aí, já ficou beleza? só nós aqui? Só o grupo do Bolinha? É, Nós 3, 4. Ingrid também. E daí? uhum. Qual que nós vamos escolher? Cara, eu acho melhor o de matemática, Eu né? faço uma. Esse aqui eu já fiz, né? Não, eu fiz esse. É de um córrego que o pessoal quer despoluir. Então, tem um problema e a gente vai. Peraí. Você fez Esse esse de projeto matemática? de matemática, é. Do meio ambiente? E esse projeto protetor é sobre fake news. Uhum. Sobre fake. Aí eu li os 2. É que eu faço outro formador, né? Então, Aí você já fez na lá? segunda-feira. Então, esses tem os 2. É que vocês tiverem mais afinidade. Olha, não sei se eu nunca fiz nenhum, né? Não fez Eu nenhum. escolhi o de matemática sei lá, ser alguma coisa que eu entendo melhor do que as outras disciplinas, né? Mas se vocês preferirem fazer a outra também, tanto faz. Se você quiser fazer a outra para você conhecer o outro projeto, Eu conheço os 2. Eu não você já fiz fez dos os 2, dois? né? Eu fiz só do de matemática. Eu fiz não, eu ajudei, né? Na discussão. Que eu sou lento para Uhum. digitar, mas aí fica. O de matemática é um córrego que passa próximo à escola e ele é uma indústria que joga micropartículas de plástico no leito desse córrego que está próximo à escola. E isso prejudica, está, né, lá no problema, para você ver qual projeto implantar, porque as crianças também estão sendo contaminadas, estão ficando doentes. Então, aí pensar no projeto, né, na área da matemática, aí, que vai abranger a biologia, a química, né, para a resolução desse problema. Uhum. Foi isso que eu fiz, né, na segunda-feira. O de português eu não fiz. Eu sou de língua portuguesa, aí eu não fiz. Entendi. Foi que é fake. Aí vocês decidem. Nós podemos decidir que eu fiz o de matemática. Aí contaria alguém da matemática aí, da química, da física? Não, né? Não. Então vamos de português, então. Pode Tá bom. ser? É todo Pode mundo ser. humanas aí? Então vamos nesse então aqui, ó. É, LGG mais sugestão, né? Uhum. Dá para ser sim, pode ser ele. Pode ser? Aham. Quem, Eu tô, quem, eu tô quem com folha aberta. disponibiliza? Quem é rápido para digitar Ó, e vou compartilhar minha tela. projetar a tela? Eu- Eu não sou muito rápido, Pegaram não. de linguagens, rapaz? Pegar de Eu tô linguagem. com, Isso, Pegaram de linguagens? pegamos. Eu conheço os 2 projetos, professor. Ah, você conhece, Flat? Conheço. É porque eu faço outro fiz na segunda-feira, né? Tá. A gente fez de matemática. Ok. Fez matemática, foi legal. Que um projeto para despoluir um rio e passa próximo à escola. Pô, que E esse bacana. de linguagem é sobre fake news. Ó, super atual, né? Só que outro dia, rapaz, eu estava vendo Bem um atual. vídeo que o professor estava justamente explicando que essa coisa de fake news, ele vem assim de muito tempo na história humana, né? Isso não tem modernidade.
Modernidade bem. só porque agora está pelas redes sociais, enfim, mas coisa de fake news isso já tem tempo na humanidade. Né? Tipo, eu não me lembro aqui E aí, agora o caso que ele estava falando, mas teve uma batalha ou alguma coisa assim que os caras venceram porque simplesmente disseram que vinha um exército, sei lá, montado em feras gigantescas, com não sei quantos mil homens. O cavalo de Troia é um fake news. Pois é verdade, Fagner. Verdade. É um presente de fake news. Fake news. Caramba, você aí, vê, né? Vamos trabalhar com esse, então? Pode ser. Quem é bom aí para digitar? Porque aí a gente vai dando as ideias. Posso digitar. Vamos ler primeiro? Vamos lá, você abriu aí? Que eu não entendi ainda, Eu abri ele aqui, eu preciso ler ele, que eu não sei nada, não conheço ele, tá? Aí, quer que eu leia em voz alta pra gente? Pode ser, a gente Pode já ser? vai... Projeto integrador. Você cansar, outro lê. Hã? Quando você cansar de ler, aí outro lê. Tá bom, beleza. O Colégio Estadual Boa Esperança, situado em um bairro periférico de uma cidade de médio porte do interior do Paraná, tem intensa circulação de informações por redes sociais e aplicativos de mensagens. Muitos estudantes recebem notícias pelo celular e, inicialmente, não distinguem fontes confiáveis de conteúdos falsos ou enganosos. Áreas envolvidas: linguagens e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Componentes curriculares: língua portuguesa, história e sociologia. Tema central é cidadania e civismo. Abordagens principais: vida familiar e social, educação midiática, pensamento crítico e ética digital. Questão motriz: como podemos identificar notícias falsas e compreender seu impacto na sociedade, na política e no cotidiano. Âncora curricular: vídeo e reportagem, fake news e desinformação. Como reconhecer e reagir. Os professores de língua portuguesa, história e sociologia reuniram-se para planejar o projeto integrador. Buscando aproximar a temática da realidade dos estudantes, o ponto de partida foi um vídeo e uma reportagem sobre a circulação de notícias falsas e seus efeitos em diferentes contextos sociais e políticos. Na aula inicial, o professor de História promoveu uma roda de conversa com perguntas provocadoras, como sabemos se uma notícia é verdadeira ou falsa? Quem é afetado por informações enganosas? As respostas dos estudantes, menções a boatos, conteúdos duvidosos e notícias sobre políticas e celebridades mostraram que a desinformação faz parte do cotidiano. Ao refletirem sobre quem sente seus efeitos, citaram familiares, colegas, comerciantes e influenciadores locais, tornando o tema concreto e próximo. No levantamento inicial, a turma mapeou notícias recebidas por redes sociais e entrevistou familiares sobre os hábitos de consumo de informação. Com base nesses dados, os professores formularam a questão problema: como as notícias falsas impactam nossa percepção da realidade e quais estratégias podemos adotar para verificar informações e reduzir seus efeitos negativos na comunidade. Cansou, professor? Pode ler. Cansei. Então, as responsabilidades foram... Ufa! Língua portuguesa, condução das problematizações, análise de texto jornalístico, produção de material informativo e campanhas de conscientização. Já era isso que eu ia propor, não adivinhou meu pensamento. História, contextualização histórica e social das fake news, análise de impactos políticos e sociais, debates e estudos de caso. Sociologia, análise de redes sociais, processo de compartilhamento, ética digital, reflexões sobre manipulação de opinião e comportamento coletivo. Tarefas compartilhadas, organização de debates, registros digitais, mediação de oficinas
elaboração de rubricas de avaliação, contato com a comunidade e parceria externa. Isso que é importante, viu? Eu acho. Né? Não sei, pode usar. Eu vou colocar aqui que a gente pode usar depois. Foi elaborado um programa integrado, né, no primeiro trimestre, realizar leituras orientadas, levantamento inicial de notícias, análise crítica, treinamento de checagem de informações, registro de observações, língua portuguesa, trabalhou análise textual, história, contextualização histórica, sociológica, o estudo das redes sociais e do comportamento. No segundo trimestre, desenvolveu-se atividades de investigação prática, identificação de padrões de desinformação, verificação de fontes, produção de relatórios sobre circulação de notícias falsas, discussões em grupos, avaliações integrar, investigação, precisão das informações e argumentação e comunicação. No terceiro trimestre, preparou-se a devolutiva, a comunidade com painel informativo, vídeos, oficinas, verificação de notícias. Culminância ocorreu na Mostra Festival de Informação Consciente, com exposições e campanhas educativas. Nessa etapa, o projeto aproximou o estudante do mundo do trabalho e da vida, do projeto de vida, por meio de visitas à redação de redações, agências de checagem, assessoria de comunicação, encontro com profissionais de jornalismo, marketing digital, tecnologia de informação. Os estudantes registraram observações, participaram das mediações e apresentaram protótipos materiais de conscientização, articulando pensamento crítico, comunicação, trabalho coletivo, inovação, protagonismo juvenil. Está acabando. As ações extrapolaram a escola, com oficinas abertas em famílias, debates de profissionais de comunicação, parcerias com universidades. A avaliação foi formativa e integrada, com o uso de portfólios digitais, acompanhados semanalmente. Fim de seminários, devolutivos conjuntas dos professores, considerando a investigação, tratamento das informações, aplicação prática, trabalho coletivo, autoavaliação, coavaliação, e os estudantes atuaram em grupos rotativos, participando de todas as etapas que garantiam corresponsabilidade e aprendizado da multidisciplinaridade. Para assegurar a continuidade, os professores criaram protocolos escritos, registros de notícias, checagem de fontes, planilhas e checklists, permitindo rodízios de responsabilidades. Assim, qualquer docente poderia assumir o andamento do projeto sem prejuízo. Esse detalhamento também ajudou aos estudantes a compreender a lógica da investigação integrada entre língua portuguesa, história e sociologia, reforçando o caráter interdisciplinar. Então, assim, a gente vai nosso projeto vai trabalhar em dois projetos deles em 3 frentes, né? Que é o diálogo entre as 3 disciplinas: língua portuguesa, história e sociologia, se eu não me engano. Bom, em língua portuguesa, a questão da fake news, eu sempre passo aqui para meus alunos, que eu vejo também, é fazer a leitura crítica e comparativa. Seria um projeto, né? Você pegar, fazer um projeto em cima de uma determinada notícia e pegar vários sites ou, né, não sei se tem tanto assim, jornais impressos, e ver onde há as divergências. Checando essas divergências, tentar buscar em um material ou em sites mais seguros ali se aquilo é mesmo uma fake news ou não, por comparação. Aí ele vai, como ele é um ser histórico, né, ele vai produzir isso dentro de um contexto sócio-histórico, né? E aí tem que ver com os colegas dentro desse projeto, como que a gente trabalharia, então, unindo essas 3 matrizes aí, essas 3 disciplinas, melhor. Ó,
aqui, essa primeira, nós temos que colocar o que poderíamos fazer para aprimorar este planejamento, tornando mais articulado e cooperativo. Eu acho que a primeira coisa é sentar, conversar e compartilhar os conhecimentos prévios sobre o assunto. O que a gente tem de conhecimento já disso aí? Conhecimento prévio. Fazer uma sondagem para saber o que está rolando de fake news dentro aqui no ambiente escolar, né? No ambiente escolar. Né? Então, o que rola de fake news dentro da escola? Fazer então um trabalho de entrevista mesmo, né? Dos alunos que recebem, mostrar quando há fake news na mídia ou no site, assim, o meu, às vezes, eu não mostro o nome, né? Mas isso aqui é. E a questão que pode ser usado dentro disso aí, que hoje a imagem também pode ser fake, né? Porque em língua portuguesa, a imagem também é texto. Então, pegar textos em que você consegue ver manipulação por inteligência artificial. Como que eu escrevo isso? Como que eu posso pôr isso? Bom, na área da linguagem, seria feito um levantamento em fontes jornalísticas, digitais ou não, né? Digitais ou não. Consulta em fontes jornalísticas digitais ou não, para constatar a veracidade do fato, né? Da notícia. Das notícias falsas, da veracidade, se há veracidade no comprometimento das notícias falsas na sociedade. Então, seria mais uma resposta ao problema, né? Ou uma pergunta retórica. Se há veracidade. Se há veracidade. Isso. Nas notícias falsas divulgadas no ambiente social, no ambiente escolar. Nosso caso aqui é ambiente escolar. Né? Uhum. Qual é o prejuízo que a notícia falsa traz para um estudante na área de história? Por exemplo, figura rupestre é mentira. Está cortando outra área. Por exemplo, Revolução Francesa, tentando pegar um tópico, né? Ou o golpe de 1964. O que uma notícia falsa pode provocar, né? Pode provocar um golpe de Estado, né? Tal como a gente viu recentemente aí no país. E isso cabe dentro da área de História e Sociologia. O que o Wagner pensa? O Fagner. Ai, pessoal, nessa parte aí, ainda tô meio em dúvida ainda. Difícil, né? Ingrid. É difícil mesmo. Ó, aqui, acho que fizemos essa primeira parte, né? Para aprimorar o planejamento. Então, compartilhar os assuntos, os conhecimentos sobre o assunto, reunir os alunos e conversar com eles para saber o que está sendo divulgado e pôr depois uma conscientização sobre fazer um projeto. Fazer, tipo, sei lá, um bate-papo, Não é um projeto baseado em uma ação baseada em projetos. Pode ser um projeto. Eu até tinha dado uma ideia na outra. No outro formadores que eu tô. Por exemplo, passar por alunos isso aí. Eles fazerem
as matérias, ele criarem matérias real e fake. Tá, legal. A gente já tem ia ter dentro das análises verdadeira e fake, tem as análises que a gente tem que fazer, né, para a gente descobrir. E os outros grupos analisar as matérias que o aluno fez, certo? O grupo fez, para ver qual é a verdadeira e qual é a fake. É tipo baseado em projetos, sabe? O jeito que a gente está fazendo agora, aprendendo a estudar. Bem legal mesmo. Não, legal isso aí. Legal. Achei bom. Eu troco por essa atividade aqui ou não? Coloca mais ela. Coloca as duas? Acrescenta, né? Tá. Dividir a classe em grupos para criarem notícias verídicas e notícias falsas. Coloco depois, eles trocam, como coloco? Depois os outros grupos avaliam, né? Qual é a verdadeira e qual é a falsa. Seja apresentado, ele apresenta a matéria lá na frente, né? Isso aí pode ser apresentado em língua portuguesa em debate regrado. Debate com regra, né? O meio de aplicação desse projeto. O meio de debate regrado. Por meio de debate regrado? Regrado, com regras, né? Como tem regrado, lá. Sim? Debate regrado o nome. É um debate que contém regras. Um fala, enquanto o outro fala, fica calado. Aí tem um interventor, né? No caso, na sala de aula, o professor e o pessoal que está ouvindo, né? O debate como que está ocorrendo. Porque a gente tem dualidade, né? Os malefícios do fake news ou não há malefícios na fake news. Então, há malefícios, né? Quer dizer, uma notícia falsa pode provocar uma guerra ou uma morte. Então, é um assunto bem sério. Principalmente história. Se você estudar história que não existiu, está desinformando um aluno, né? E aí cai na desinformação. Fake news nada mais é que uma desinformação em língua portuguesa, em história e em sociologia. Por isso que o pessoal está tentando fazer as leis aí para regulamentar as redes sociais. A segunda parte, contextualização. Como a temática foi apresentada aos estudantes e de que formas os professores estabeleceram a relação do tema com a realidade dos estudantes e com o contexto local. Como poderíamos aproximar ainda mais o tema da realidade dos nossos estudantes e da comunidade escolar? Isso é fácil, é brincadeira, manipulação. Só falar do Trump. Aqui é o cara que fala mais fake news que é o Trump, né? O cara faz fake news. Mas a fake news, ela deu voz aos regimes totalitários do século XX, principalmente o nazismo, porque foi montado em cima de mentira, né? Professor Flat, Oi. Desculpa atrapalhar o colega, mas nós já estamos assim bem em cima da hora, né? Faltam 10 minutinhos só para o final da nossa reunião. Eu já deixei aí no chat, cara, acredite. É tão bom quanto eu imagino que seja bom para vocês como para mim também. Por isso que o tempo voa. E, gente, eu deixei aí agora no chat, vejo se vocês conseguem pegar o relatório, formulário de avaliação da nossa reunião. Por favor, se você conseguir abrir, faz um positivozinho assim para mim, para saber que você abriu o nosso formulário de avaliação. Fagner pegou. Nathalie. Por favor, gente, só confirma para mim. Rosicléia, vão respondendo também, tá bom? Flat, Bruno. A galera tá abrindo aí, beleza. Obrigado, pessoal. Outra coisa que nós temos aqui... Professor, desculpa, eu que sou da outra turma, entro e coloco a turma TA, né? Pode colocar, querida, não tem problema nenhum. Exato. Obrigado, Nathalie. E, assim,
Outra coisa, nós temos aqui um formulário de avaliação do conhecimento. Esse vale nota e só vai passar na jornada quem acertar tudo, tá? Vou colocar aí agora para vocês. É sério isso, hein? Como dizia antigamente, é verdade esse bilhete. Vou colocando aí para vocês, ó. Tá? Ó, se eu acertar tudo, você paga uma cerveja para mim. Tá bom. Fechou, ainda mais que quintou, né? É. Então, gente, para você conhecer um pouco mais sobre saber o que você conseguiu aprender na reunião de hoje. Depois ele dá, o que é legal nesse formulário é que ele dá para você a precisão das suas questões aí, se você acertou tudo, se não acertou. Veja aí o que você encontra. E, por último, nós temos aqui a planilha compartilhada, nós já conversamos no início. Envie suas perguntas sobre o ensino médio no formulário. Esse formulário eu já testei, está valendo, é bem legal, porque a gente, numa reunião só, obviamente, a gente não consegue fechar todas as dúvidas que vão surgir sobre o novo ensino médio, né? Sobre os projetos integradores. Então, você tem um formulário onde você vai mandar para um FAQ as tuas dúvidas e elas vão ser respondidas, pode ter certeza. Está aí também no chat, tá? Depois eu vou deixar, pessoal, também lá na nossa página do Classroom, tá? Você vai poder pegar esses outros 2 formulários e também lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou pedir, então, por gentileza, para o grupo 1, por favor, fazer as suas considerações, o grupo que ficou aqui na sala principal. Por favor, pessoal, podem apresentar aí, por gentileza. Quem é mesmo? O Fagner? Eu, Fletcher Fagner. Você quer falar? Eu falo. Você pode Meu problema é que eu falo por favor? muito. O problema é que eu falo muito, aí vai passar das 6 horas. Quem fala menos já for mais objetivo. Você não quer ler? Só lê aí, professor, e a gente comenta. Só que vocês estão no slide do grupo 2, hein? Sério? Vê lá. Porque aqui já estava... Já estava preenchido? Preenchido. Daí eu pulei pro de baixo, que estava em branco, entendeu? Não, sem problema então, Brunão. Pode falar. Manda bala. Só se inverter. Não, tudo bem, tá tudo certo. Pode falar, falar. Pode manter assim? Manda bala, Ótimo. manda bala. Então, o que poderíamos fazer para aprimorar este planejamento, tornando-o mais articulado e cooperativo? Compartilhar os conhecimentos prévios sobre o assunto, entender quais fake news estão sendo compartilhadas dentro da comunidade escolar e conscientização sobre os impactos negativos da dissipação de fake news. Tem uma ideia que o professor Fagner disse, que calma aí, é essa daqui, ó. Dividir a classe em grupos para criarem notícias verídicas e notícias falsas. Então, eles separam em 2 grupos a turma. Um grupo pega notícias verdadeiras e cria algumas falsas misturadas. E o segundo grupo também. Depois eles trocam e cada um analisa as notícias, sabe, do outro, para identificar quais são falsas e quais são verdadeiras. Olha só, então depois eles trocam as notícias e investigam e avaliam se a notícia é verídica ou falsa, por meio de debate regrado. A ideia do Fletcher foi, na área da linguagem, levantar fontes jornalísticas, digitais ou não, para constatar se há veracidade no comprometimento das notícias falsas divulgadas no ambiente escolar. Ok. Muito legal. Essa segunda parte que nós não fizemos. Não tem problema. Eu achei a primeira parte ali muito bem desenvolvida e bacana assim, essa escolha de apresentar para os alunos essa capacidade deles desenvolverem. Nossa, imagina eles, vamos elaborar uma fake news aqui, vamos ver o que os outros caras acham, e aí os outros rebatem, mostrando, não, isso aí não dá para acreditar, porque tá muito interessante, porque quando a gente não tem esse preparo, né, a pessoa acredita em qualquer coisa, né, cara? Então, o que escrevem lá nas redes sociais acaba se tornando uma grande realidade. Bacana a análise, né? Apesar de
não ter tido tempo aí para fazer a conclusão. De qualquer maneira, a elaboração, a discussão foi muito boa, acompanhei o grupo. Valeu, parabéns aí para o pessoal, viu? Vamos ter tempo para ver mais um grupinho aí. Vamos ver o grupo 2, então. Deixa eu ver aqui quem estava lá. Era o professor José, professora Mônica e professora Natália. Por gentileza. Dá para ver aí a apresentação de vocês bem rapidinho. Enquanto o grupo faz a apresentação, eu vou tirar um print logo de vocês aqui, para eu não me esquecer, né? Quem que vai apresentar aí desse grupo aí bacana? Professor, hoje o portfólio já foi, né? Agora é Oi? só... Não, é que eu tô com a ideia de portfólio, já entreguei já. Ah, sim, professor Flet. Não escreve nada lá no portfólio, já entreguei. Não, hoje não. Aí que eu lembrei. A gente já fica no automático, né, Flet? Cadê o portfólio hoje? Já rolou, já rolou. Então, o grupo 2, o grupo 3, então, vamos ver o grupo 3, o grupo da professora Rosecler. Querem apresentar aí, gente? Pode ser, professor, apresentar rapidinho. Obrigado, professora Nathalie. Só vou apresentar minha tela aqui. Tranquilo. Já tá certinho aí para vocês? Oi? Tá abrindo. Ainda não, Nathalie. Tá abrindo. Aí, beleza. Deu certo. Então, a gente escolheu ali o primeiro relato, que o projeto ele vai integrar matemática, biologia e química em torno do tema que é meio ambiente e o consumo consciente. E com ações complementares de avaliação conjunta entre esses três componentes. O trabalho ele foi colaborativo e ele foi fortalecido por reuniões e divisões de tarefas e protocolos comuns. Para esse aprimoramento, a gente achou legal ampliar participações de outras áreas. Talvez ali eu pensei em português ou arte, em cartazes, em textos, para também ajudar sobre a informação. Essa escola ela contava que ela é uma escola mais de comunidade e ficava próximo a um córrego. Então, esses estudantes tinham que investigar esse córrego. Deixa eu abrir ali o B. E a observação no relato. Como a temática foi apresentada dos estudantes. A temática ela foi apresentada por meio de um vídeo e roda de conversa, permitindo aos alunos relacionar o problema do microplásticos ao lixo no córrego e o uso de água do poço. Os professores conectaram o tema à realidade local com coletas, entrevistas e registros na comunidade. E para aproximar ainda mais, pode-se envolver moradores e ampliar as parcerias, talvez com o governo, com o município da cidade. E promover ações ambientais lideradas pelos estudantes. Aqui nesse relato, muito quem foi ali o orientador e quem mais trabalhou foi os professores, ao invés dos estudantes. Acho que é isso. Ok, professora Nathalie, muito bom, muito boas as observações dentro daquilo que foi ali o texto, né, no trabalho do projeto que vocês analisaram, e é assim que se faz, gente, o aprimoramento do projeto, ele se dá através da experiência que foi realizada antes, só assim a gente consegue ver como que isso vai se dar na frente, na continuação, né, no futuro. Pessoal, últimos assuntos aqui, muito obrigado à apresentação do grupo, diga-se de passagem, né, e aqui algumas observações finais aí para da nossa reuniãozinha de hoje, que já está, falta 2 minutinhos só. Então eu vou falar para vocês que aqui a gente tem esse formulário de dúvidas, tá? Vou deixar lá no Classroom, no nosso grupo de WhatsApp também, se você tiver mais alguma dúvida. É interessante, até o professor José Pedro tinha perguntado a questão dos componentes curriculares, né? Você pode mandar essa dúvida lá, José Pedro, que o pessoal responde, tá? E você tem um Saiba Mais ali no Ensino Médio Paranaense, lá no nosso no domínio do ensino médio, né, o professor, escola digital, pr.gov.br/nem, né, então você tem tudo lá, inclusive as BNCCs, tem tudo lá já escrito, registrado, inclusive alguns cursos disponíveis para você, tá?
de 24/11 a 19/12, o Se Liga, é tempo de aprender mais. Eu já estou no Se Liga, meu responsável foi chamado na escola, estou lascado, né? Vou ter que fazer Se Liga, não tem jeito. E aqui, os saberes digitais docentes, uma rechamada, pessoal. Para quem não respondeu ainda, por favor, responda, né? Deixa eu deixar o link aqui para vocês, né? Se tiverem aí depois, é importante que vocês participem, né? Dessas perguntas e respostas aí. É sempre importante. Vou deixar lá no nosso Classroom também, de novo, o link dos saberes digitais docentes. Agora só me... Oi, diga. É o AlphaMac, né? Isso, exatamente, é esse. Eu já respondi. Beleza. No mais, gente, só me resta dizer uma coisa para vocês. Muito, muito obrigado pela participação de todos na reunião de hoje. Que vocês tenham um final de semana excelente com a família, com os pets, que façam coisas assim bastante legais, coisas que vocês de fato gostam bastante. E até a semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos hoje. Valeu. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, queridos. Tchau. Até mais. Valeu. De Ô, bom. Fred, você Oi. pode mandar esses links no grupo do WhatsApp? Que daí Vou mandar sim, Bruno. Pode deixar, vou mandar Tá bom? os 3 lá. Tranquilo. Tá bom, então. Beleza, Daqui obrigado. a pouco tá lá. Beleza, obrigado. Tchau. Tchau. Fala aí, professora Ingrid.